A paz do Senhor, amados irmãos, bom dia. Estou feliz por mais um dia poder estar aqui para trazer uma palavra para o seu coração. Grata ao Senhor pelo dom da vida. Dormi e acordei porque o Senhor tem me sustentado. E é uma dádiva de Deus, meus queridos, a cada manhã podemos acordar. E se você está aí no dia de hoje, podendo estar escutando essa palavra, é porque o Senhor te alcançou com a sua graça e com a sua misericórdia, não é verdade? Acompanhe comigo, meus queridos, aqui no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9, no versículo 1, que tem por título A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Amém? Meus queridos, essa palavra, ela é muito linda. Ela é muito linda e ela nos traz uma lição muito preciosa para nós aprendermos com a vida desse homem chamado Mefibosete. Meus queridos, essa palavra, ela traz uma palavra de fé, de esperança para você que tem se sentido esquecido e abandonado nessa vida. Escuta a história dele. Mefibosete, ele era filho de Jonatas, que era filho do rei Saul. E Davi era muito amigo do seu pai, de Jonatas. E Jonatas, certa vez, ele foi até mesmo contra o seu próprio pai, o rei Saul, para defender a Davi. Então os dois, eles tinham uma aliança, né? Uma aliança de amizade. E Davi, ele tinha um sentimento muito grande de gratidão, porque certa vez Jonatas, ele defendeu a Davi contra o rei Saul, contra o próprio pai. Porque o pai dele, Saul, ele tinha inveja de Davi e estava intentando contra a vida de Davi, e Jonatas, por amizade a Davi, foi contra o próprio pai para defender o amigo. Então Davi, ele tinha um sentimento de gratidão eterna para com Jonatas. E certa vez ele estava procurando alguém da família de Jonatas para poder abençoar, para poder usar de beneficência em gratidão, porque ele tinha se lembrado daquilo que Jonatas havia feito na vida dele. Então ele pensou: eu preciso achar alguém que eu possa beneficiar, porque já que Jonatas ele já está morto e não tem como eu agir de gratidão para com ele, então eu vou procurar alguém da família dele para que eu possa usar de beneficência. Meus queridos, a gratidão é algo lindo, é algo tremendo. Eu falo para você que a gratidão é algo que Deus vê como algo maravilhoso. A gratidão gera milagres. E é horrível uma pessoa ingrata quando você faz algo para essa pessoa e essa pessoa usa de ingratidão, essa pessoa não lembra, essa pessoa esquece, e Deus vê também isso como algo muito ruim. Sabia? Porque se a gratidão ela gera milagres na vida daquele que é grato, a ingratidão ela também gera algo ruim, ela gera maldição para a vida daquele que é ingrato. E Davi quis alcançar a vida de alguém da família de Jonatas para ser grato a esse seu amigo. E ele foi até esse lugar e perguntou para alguém se tinha alguém que ele pudesse usar de beneficência. E encontrou esse servo chamado Ziba.
E ele perguntou: será que ainda há alguém da casa de Saul, da casa de Jonatas, que eu possa usar de beneficência? E Ziba disse: há sim, há um filho de Jonatas que é aleijado de ambos os pés. Meus queridos, os historiadores que Mefibosete, o filho de Jonatas, quando ele era muito pequeno, ele sofreu um acidente. Muitos falam que ele foi deixado cair quando estava no colo, né, desse servo, foi deixado cair, e nessa queda aconteceu dele ficar aleijado de ambos os pés. Mas eu falo para você que eu não conheço a verdadeira história de como é que Mefibosete ficou aleijado, mas a palavra do Senhor diz que ele ficou aleijado de ambos os pés. E você imagina a situação de uma criança, meus queridos. Uma criança muito nova, tá ali na idade de brincar e de repente fica aleijado de ambos os pés. Já não pode mais correr com seus amigos, já não pode mais brincar como todas as crianças. E ele já desde a sua infância, ele tem que crescer carregando esse trauma de não poder brincar, de não poder correr, de não poder estar com seus amiguinhos, não é verdade? E quantas pessoas, meus queridos, nos dias de hoje, já na idade adulta, carrega traumas na sua infância por conta de algo que aconteceu? Existem muitas pessoas que não conseguem superar os traumas da vida, coisas que lhes aconteceram na infância ou na sua adolescência, e elas vão carregando isso, carregando, e até chegar na idade adulta. Meus queridos, Mefibosete passou pela perda. Ele perdeu toda a sua família, ele perdeu seu pai, Jonatas, ele perdeu o seu avô, perdeu seus tios, todos foram perdidos na batalha. E ele assim ficou sozinho, sem ter, como andar sozinho, porque ele já não tinha mais, ele tinha ficado aleijado de ambos os pés, ele já não podia se locomover sozinho, ele dependia de alguém para fazer tudo para ele, para estar levando ele de um lado para outro, ele dependia de alguém para fazer todas as coisas. E ele se encontrava agora sozinho, sem pai, sem avô, sem família, sem ninguém, dependendo de um servo para fazer tudo aquilo que ele precisava. E ele passou ao longo da sua vida carregando com ele uma certa frustração, porque, meus queridos, naquele tempo era uma honra para um homem ele ir para a guerra, poder se tornar um soldado. Eu acredito que ele, como filho de soldado, neto de soldado, porque Jonatas ele ia para a guerra, Saul ele era um rei, mas ele ia adiante na guerra. Então ele nunca poderia estar numa guerra, guerreando ali pela sua nação, porque ele não tinha os seus pés, ele era aleijado dos seus pés. Então ele foi crescendo frustrado. Ele foi crescendo com essa frustração, e a palavra do Senhor diz que ele foi levado para um lugar que se chamava Lodebar. Meus queridos, ele morava numa cidade onde essa cidade ela era destinada a pessoas doentes, era destinada a pessoas miseráveis, aos cegos, aos leprosos, pessoas ali que foram esquecidas pela sociedade, pessoas que foram esquecidas pelos seus familiares, pessoas que elas eram chamadas de indignas. Entende? Tanto que a palavra Mefibosete, o nome Mefibosete, significa coisa indigna. Aqui na palavra do Senhor diz que Mefibosete, certa vez, ele se intitulou como um cão morto. Ele se achava um cão morto, esquecido. A palavra Lodebar significa terra árida, seca, lugar de deserto, lugar de esquecimento. Ele estava num lugar cheio de traumas, de decepções,
de frustrações na sua vida. Um lugar onde ele estava ali esquecido e sozinho, considerando-se um cão morto. E estava ali abandonado naquele lugar, onde só tinha pessoas doentes, só tinham pessoas indignas, enfermas, pessoas assim como ele. Era um príncipe, neto de rei, mas se encontrava esquecido pelas circunstâncias da sua vida. Meus queridos, eu não sei se você, no dia de hoje, se encontra nessa situação. Eu não sei se, de repente, ao longo da sua caminhada, ao longo da sua jornada, Satanás te encontrou no meio do caminho e roubou de você tudo aquilo de precioso que você tinha. De repente, ao longo desse caminho, Satanás roubou a sua saúde, você se encontra numa cama enfermo, você se encontra desenganado pelos médicos, você se encontra trancado dentro do seu quarto, com uma depressão profunda, você se encontra sem vontade, sem coragem, sem ânimo, muitas vezes até mesmo para fazer seus serviços de casa. Você se encontra numa fraqueza tão grande, numa fraqueza psicológica, numa fraqueza espiritual, uma fraqueza física, meus queridos, porque muitas vezes quando nós somos acometidos de um trauma, de algo que aconteceu nas nossas vidas, você se encontra com uma depressão profunda, você fica numa cama sem coragem até mesmo para levantar dela, para até mesmo tomar um banho, para você fazer um café, para você fazer os serviços que você tem de casa. O seu corpo se sente cansado. Você não sente forças no seu corpo, porque quando aqui não está bem, quando aqui dentro não está bem, o seu corpo físico ele sente, e você muitas vezes se encontra sem forças para viver. E se você está se encontrando assim, o inimigo te encontrou ao longo desse caminho e te deixou ali, saqueou tudo de você, como aquele homem que foi saqueado ao longo do caminho. Aqui em Lucas, no capítulo 10, no versículo 29, que diz assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais despojaram, roubaram tudo dele e arrancando, retiraram-se, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo-o passou de largo, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Meus queridos, de repente você faz parte de uma igreja e você se encontra assim, saqueado pelo inimigo. O inimigo tirou tudo de você, te tomou de repente o seu emprego, a sua saúde, a sua família. De repente o inimigo roubou o seu casamento e você se encontra dentro dessa igreja muitas vezes e esquecido ali, passam todos do seu lado e não conseguem te enxergar. Porque aconteceu na vida desse homem também, que Jesus conta essa história. O inimigo roubou tudo dele e passou um sacerdote e vendo ele jogado ali, ferido no chão, passou por ele de largo. E passou o levita, o cantor ali, olhou para aquele homem jogado no chão e passou de largo. E ele ficou ali, ferido, quase que morto. De repente você se encontra assim, ferido espiritualmente. E você se encontra quase morto espiritualmente. Mas eu falo para você nesse dia que existe um que chegou na vida desse homem, um samaritano, que ele ia de viagem e chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão
e aproximando-se dele, atou-lhe as suas feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Glória a Deus. Eu profetizo e eu ministro sobre a sua vida, aonde você se encontra agora. O samaritano está chegando aí. E ele está trazendo com ele azeite e vinho para colocar sobre as suas feridas. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a sua vida azeite e vinho para curar as suas feridas. O Senhor, Ele está aí com você, porque o nosso Deus, meu querido, é Deus de perto e Deus de longe. Ele está aqui e Ele está aí também com você. E eu ministro sobre a sua vida a cura das suas feridas, a cura da sua alma. Eu ministro sobre a sua vida o cancelamento de todo o projeto do inferno, todo o projeto que o inimigo tinha contra você. A restituição de tudo aquilo que ele roubou na sua vida, a cura dos seus traumas de infância. Aleluia. Em nome de Jesus, receba o bálsamo do Senhor sobre a sua vida nessa manhã. Receba o toque do Espírito Santo de Deus no seu coração agora, limpando, tirando toda a frustração que você tem vivido, que você tem sentido. Você pode estar se sentindo como Mefibosete ali, esquecido, abandonado, como um cão morto. Mas eu falo para você que Jesus está chegando aí na sua vida. Está tocando em você, você não está esquecido não. Pode ser que eu não sei quanto tempo você está nessa situação que você está vivendo. Pode ser que você esteja como aquele homem, aquele paralítico que havia 38 anos, esquecido ali à frente de um tanque chamado Betesda. Ele estava ali deitado, ele estava ali há 38 anos, porque a palavra do Senhor diz que de tempos em tempos, aquele tanque, havia um anjo que descia e movimentava as águas. Naquele lugar, meus queridos, era um lugar onde, igual o lugar que Mefibosete morava, um lugar onde existiam só enfermos, cegos, coxos, mancos, paralíticos, pessoas enfermas. E naquele lugar estava ali aquele homem, há 38 anos esquecido ali, e ninguém ajudava aquele homem a entrar dentro daquele tanque, porque a palavra do Senhor diz que aquele que entrasse dentro do tanque, ao movimento das águas, ele seria curado da enfermidade dele, mas ele era paralítico, ele não tinha como ir até aquele lugar. No momento que o anjo descia, movimentava as águas, ele não conseguia ir sozinho e chegar a tempo ali para que ele fosse curado. E muitas vezes você se encontra nessa situação, não tem ninguém do seu lado para te ajudar, passa o sacerdote, passa o levita e ninguém olha você ali caído no chão também e não te ajuda. E aquele homem estava há 38 anos e ninguém, durante todo esse tempo que ele estava à beira daquele tanque, não tinha ninguém para ajudar ele. Mas existe alguém por você. Há momentos que os amigos não nos podem ajudar. Há caminhos tão difíceis de passar. As montanhas são tão altas e na frente o bravo mar. Nessas horas a vontade é só chorar. Mas ainda que eu tenha que o deserto enfrentar, ainda que no vale eu caminhe e vou louvar, não vou deixar a luta destruir a minha fé, não temerei,
Na promessa esperarei, eu confiarei, ainda que as águas se perturbem, eu confiarei, ainda que os montes se abalem, no Senhor esperarei, mesmo que seja impossível, para o alto olharei, o meu socorro está em ti, teu nome eu clamarei. Aleluia! Eu convido você a clamar ao nome de Jesus nessa manhã. Jesus passou ali, aquele bom samaritano passou na vida daquele homem e colocou azeite, colocou vinho sobre a sua ferida, levou ele para um bom lugar, pagou o preço ali da hospedagem daquele homem. A palavra do Senhor diz que ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus pagou um alto preço pela sua vida. Ele pagou o preço pela sua dor, pela sua enfermidade. Entende, meu querido? Você pode estar se sentindo hoje esquecido, abandonado, mas aquele homem estava há 38 anos também ali naquele tanque, se sentindo esquecido e abandonado. E o Senhor Jesus chegou e passou por ele. Vai chegar o dia que o Senhor vai passar pela sua vida e pode ser hoje esse dia. E ele pergunta para você: o que queres que eu te faça? Aleluia! O que queres que eu te faça? Queres ficar são? Aí você responde para o Senhor, não faz como aquele paralítico que disse: não, Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque naquele tanque. Quando aquelas águas são agitadas, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar naquele tanque. Não se preocupe se não tem ninguém te ajudando. Não tem ninguém, todo mundo está vendo a situação que você está passando. E muitas vezes nós vamos ter que passar por isso mesmo. As pessoas olham para a nossa situação e muitas vezes até você não pode nem falar o que você está passando, porque você está vivendo ali um momento de vergonha. A sua situação é uma situação de vergonha, você não tem coragem de falar para ninguém aquilo que você está passando. De repente, as pessoas passam e não conseguem enxergar, não conseguem te enxergar e você está se sentindo abandonado. Mas a palavra do Senhor, meus queridos, aqui em Isaías, no capítulo 49, no versículo 15, diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Diz o Senhor para você nesse dia: eu não me esquecerei de ti. Pode até mesmo todos te esquecerem, todos te abandonarem. Aqui no versículo 16 diz: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Olha só, meu querido, olha só, minha amada, o seu nome está escrito na palma da mão do Senhor. Não tem como ele se esquecer de você. Mefibosete estava num lugar ali, lugar de esquecimento, um lugar de vergonha, um lugar de frustração, traumatizado, decepcionado, sozinho e abandonado. Mas o rei Davi falou: será que tem alguém? Deus moveu o coração do rei Davi para se lembrar de Mefibosete, porque ele estava ali esquecido e abandonado por todos, mas o Senhor estava de olho nele e lembrou-se de Mefibosete. E Davi falou: será que tem alguém ali da linhagem de Jonatas para que eu possa usar de beneficência? O Senhor lembrou dele e ali ele encontrou Mefibosete naquela situação onde ele se encontrava. E, meu querido, esse Mefibosete esquecido, abandonado, rejeitado, coxo dos seus pés, frustrado, ele foi chamado ao palácio do rei Davi e ele foi chamado para comer na mesa do rei.
porque ele era príncipe, ele só tinha passado por uma dificuldade na sua infância, aconteceu algo na sua vida que deixou ele na situação, no lugar que ele estava, mas esse lugar não é definitivo para aqueles que servem a Deus. Esse lugar que você se encontra, essa situação que você está passando não é definitiva na sua vida, porque o Senhor, ele alcança e tira do monturo, tira o necessitado do monturo ali, do lixo, daquela situação de vergonha, e coloca ele para se assentar com os príncipes, meus queridos. Você vai se assentar na mesa do rei, e o Senhor, ele te chama. Ele te chama nessa manhã e te diz: você não está esquecido não, eu não me esqueço de você. Tenha fé, saia dessa situação, saia desse lugar. Em nome de Jesus, eu ministro essa palavra sobre você nessa manhã. Você não está esquecido. O Senhor coloca hoje o bálsamo sobre as suas feridas. Ele cura as suas feridas e te ajuda. Ele te alimenta hoje para que você consiga voltar a caminhar, a ter fé, a ter esperança, que o Senhor, ele entra nessa sua situação, ele entra nessa sua causa e te faz sentar à mesa. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba essa palavra, assim como o Senhor alcançou todos esses homens. O Senhor alcançou e lembrou de Mefibosete. O Senhor alcançou aquele homem que perdeu tudo, que foi saqueado. Ele foi curado e restaurado pelo Senhor. Assim como Jesus alcançou aquele homem há 38 anos, que estava à frente daquele tanque de Betesda, o Senhor alcança a sua vida também. Amém? Receba fortalecimento da parte do Senhor nessa manhã. Receba vigor para você que está cansado, para você que está sem força, para você que está desanimado. Que essa semana seja diferente, que hoje seja o primeiro dia de vários dias que você vai passar animado, fortalecido, e saiba que se não tem ninguém por você, se ninguém está te olhando, se ninguém é na sua vida, saiba que o Senhor é contigo, e ele e você é suficiente, é a maioria. Você não precisa de mais nada e ninguém, porque tudo aquilo que nós precisamos é o Senhor Jesus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pode te faltar tudo, mas só não pode te faltar a presença de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada. Ele não me faltará. O Senhor não faltará na sua vida. É Ele quem cuida de você. Amém? Seja abençoado, restaurado, curado, liberto pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da palavra de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus. A paz do Senhor.